E aí vamos dar continuidade. Estava falando aqui com o André. Super obrigada, André Barrense, por estar com a gente aqui. Vamos tirar o papelzinho para eu poder ler. Muitos papéis. O André é diretor do Google Campus São Paulo e lidera o Google for Entrepreneurs no Brasil, para fortalecer a vibrante comunidade de startups e inovadores. Ele é formado em Direito e Administração Pública, além de ter um mestrado pela London School of Economics and Political Science. Foi cofundador e diretor do CID, um dos mais bem-sucedidos programas de aceleração do país, e sócio-diretor da Geek, uma startup de educação e aprendizado personalizado. E eu convidei o André e dei um desafio para ele, né, André, de falar em 15 minutos de que time que a gente está falando. Todo mundo sabe que startup a gente fala time. Então, André, por favor, em 15 minutos, no desafio de que time a gente está falando. Muito bem, valendo. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Legal. Tudo bem? Bom, primeiro eu agradeço a Maria Rita, Anjos do Brasil, pelo convite. Acho que tem uns 2 anos que eu não conseguia estar presente aqui na conferência pelo fato de viagens e planejamentos de final de ano, então fico muito feliz que a gente conseguiu fazer as agendas convergirem. E aí, quando a gente estava conversando sobre quais temas ela gostaria ou teria mais interesse de conversar, ela me disse que um deles era justamente sobre times, né? E, ao mesmo tempo que é um tema extremamente interessante, é igualmente desafiador, especialmente para falar sobre isso em 15 minutos. Né? Vendo a palestra do Mike agora, no início da tarde, ele falou muito sobre a questão da proposta de valor e tudo que é possível você colocar num papel para tentar demonstrar o que você está criando como serviço, como produto, para oferecer para os seus clientes. O difícil é você construir isso, né? E é justamente aí que entra o fator do time. Eu costumo brincar que tecnologia a gente fica às vezes muito seduzido e iludido pelas questões técnicas, pela tecnologia que está por trás disso tudo. Mas, de uma maneira ou de outra, isso só é possível de ser construído na relação entre eu e você, né? Então, na relação entre pessoas dentro de um time. E aí é justamente aonde a mágica acontece ou não. Como a Maria Rita, e aí eu vou ter que passar por aqui, deixa eu ver isso. Como a Maria Rita comentou, eu lidero aqui no Brasil um time que se chama Google for Entrepreneurs. Então, eu estou há 2 anos liderando esse time. A principal iniciativa que a gente tem aqui na América Latina é o Campus São Paulo, que é um espaço do Google para empreendedores. Hoje a gente já tem mais de 100 mil pessoas que fazem parte dessa comunidade do Campus São Paulo. E se de um lado a gente trabalha para desenvolver essa cultura empreendedora em ambientes como o Brasil, de outro a gente está o tempo inteiro buscando os melhores founders, buscando os melhores empreendedores, que na nossa visão são aqueles que vão ser capazes de criar as empresas que vão mudar a forma como a gente vive. O Mike falou aqui de algumas que talvez na última década tenham mudado muito como a gente se relaciona, como a gente consome, provavelmente como a gente paga as coisas. E aí a gente acredita que encontrar as melhores pessoas é o determinante para ver a viabilidade dessas empresas se tornarem realmente transformadoras. E aí dentro do Google, hoje o Google é uma empresa de quase, salvo engano, 60 mil pessoas ao redor do mundo. E eu costumo brincar que deve ter gente que está resolvendo problemas muito mais cabeludos do que eu, problemas muito mais complexos do que eu. O sistema que eu resolvi tentar ajudar a desenvolver é um ecossistema de gente, é um ecossistema humano, né, e de organizações. E aí, para fazer isso, eu tenho o privilégio e a oportunidade de passar praticamente o meu dia inteiro, ou boas horas do meu dia, conversando com founders e entendendo com seus times o que eles estão querendo construir. Então, eu tenho certeza que tem gente que tem desafios muito maiores, mas não tem ninguém que se diverte mais do que eu dentro do Google. E aí, a gente tem essa missão de fazer isso ao redor do mundo inteiro. Então, pelo Google for Entrepreneurs, passam muitas ideias, passam muitos times, passam muitos founders. E aí eu tentei aqui num curtíssimo espaço de tempo, talvez colocar algumas reflexões que são as minhas reflexões, né, muito baseadas na minha atual história à frente do Google for Entrepreneurs, mas também do meu histórico com o CID, na época que a gente lançou a aceleradora lá em Belo Horizonte, depois quando eu me tornei investidor anjo e também executivo de uma startup. Então isso fez com que eu tivesse algumas reflexões e aí pensasse um pouco no caminho, né, dos empreendedores ao longo da construção das suas empresas. Eu gosto muito desse conceito aqui, que é um conceito que o Reid Hoffman, que foi um dos cofundadores do LinkedIn, e para não dizer do PayPal também, né? Então ele vem de uma longa jornada de criar empresas fantásticas.
E ele criou esse conceito e virou até uma disciplina dentro da Universidade de Stanford que chama Blitzscaling. A Endeavor tem trazido muito essas reflexões sobre crescimentos e usando esse modelo do Blitzscaling para a gente pensar as etapas e, consequentemente, os desafios que cada uma dessas etapas da jornada trazem aos empreendedores. É claro que são desafios bastante distintos, principalmente quando a gente olha ali a primeira linha que fala sobre o tamanho dos times que estão envolvidos nesses empreendimentos. A gente vai, talvez, tecer aqui algumas considerações que valem para todos os estágios, mas provavelmente a maior parte delas vale principalmente para os estágios iniciais e não os estágios que a gente está falando quando já se tornaram cidades ou nações, como é o caso, por exemplo, do Google, do Facebook e de outras grandes empresas. E aí, olhando um pouco sobre, fazendo uma análise pós-mortem das startups, muito interessante que, não sei se foi pensado, mas o primeiro ponto diz respeito justamente ao que o Mike trouxe na apresentação dele, que é a razão principal de morte das startups ao redor do mundo, e aí esse é um fato super importante, que é as startups elas estão fadadas a morrer. Elas lutam pela sua sobrevivência e crescimento. Então, a principal função, a principal razão pela qual elas morrem é justamente não endereçar um problema real ou uma necessidade de mercado. O segundo problema é o dinheiro acabou. E aí está, obviamente, ligado ao primeiro fator. Se você não consegue endereçar uma necessidade de mercado, provavelmente ninguém vai pagar por aquele serviço. E, tampouco, você vai encontrar um investidor querendo colocar dinheiro na sua startup. O terceiro ponto, aí já fala diretamente de times. Então, com 23% aí no ranking, times errados são responsáveis como terceiro ponto principal de fracasso das startups ao redor do mundo. Se a gente descer mais um pouquinho, a gente encontra um outro aspecto que está diretamente ligado a essa questão de time também, que aí diz respeito ao desentendimento do time, ou entre o time, e desentendimento com investidores. Então, juntando esses dois percentuais, a gente vê que esse é um ponto extremamente crítico dentro dessa jornada de crescimento e desenvolvimento das startups. E aí, eu vou começar, talvez, endereçando aquilo que eu acho que é o ponto de partida fundamental, quando eu vejo startups que não morreram e que, sim, estão crescendo muito e gerando impacto extremamente positivo, seja para os seus consumidores, seja para as pessoas que estão no seu time, seja para investidores, ou seja, estão criando um valor enorme. E aí, eu vou remeter também àqueles que foram os fundadores do Google, que é a empresa que eu trabalho hoje. Esse aqui são o Sergey e o Larry, há exatamente 19 anos atrás. Isso aqui foi em setembro de 98, que é exatamente a data em que o Google foi incorporado como uma empresa nos Estados Unidos. Eles tinham acabado de sair da Universidade de Stanford, onde eles eram alunos do PhD, do doutorado, e eles tinham decidido transformar aquela pesquisa em um negócio. E o mais interessante é que, por vezes, eles tentaram desistir dessa ideia. Eles tentaram vender os algoritmos, eles tentaram vender o produto inicial, até o ponto que eles decidiram realmente tornar aquilo uma empresa. Mas, antes de qualquer coisa, acho que a base, que para mim é a mais fundamental de todas, é que eles encontraram aquilo que hoje se chama de um propósito transformador massivo. Esse é um termo que foi cunhado pelo Salim Ismail, que foi um dos fundadores da Singularity University, e eu gosto muito desse termo, porque ele remete justamente àquilo que é o ponto de partida fundamental dos melhores founders com os quais eu convivo. E no caso do Google, o propósito transformador massivo que eles escolheram, ou que eles resolveram construir, é o mesmo e permanece muito próximo àquele que hoje a gente ainda tem como parte do nosso DNA, que é organizar a informação do mundo, torná-la útil e acessível. Então, esse é um propósito que ele é grande o suficiente, desafiador o suficiente e que dá capacidade de se mover em diferentes direções que os founders queiram. Agora, é óbvio que para isso acontecer, você precisa de alinhamento. E aí, quando a gente começa a falar desse tema de alinhamento de founders, a gente vê que a conversa não é tão simples assim. Normalmente você... só uma dúvida, isso aqui é o que falta ou o que eu andei? Tá bom.
Então, a questão do desalinhamento de founders é um dos temas mais críticos que a gente encontra, principalmente nos estágios iniciais, né? Talvez a diferença de expectativas, tanto da quantidade de trabalho, quanto do que é possível ser construído, é um dos pontos mais críticos. E aí, isso nos leva à clareza de visão, né? É muito complicado você tentar extrair de um founder que não tem clareza de visão para onde ele está indo, né? E essa falta de clareza de visão normalmente tem influência negativa em todo o time. Então, não só ter clareza, mas saber formular de maneira muito clara qual que é essa visão que você tem para o seu negócio, para mim é um ponto fundamental dentro dos melhores times quando a gente pensa em early stage e em estágio de crescimento. Agora, é claro que, além da clareza de visão, eu acho que o princípio da formação dos times, existe uma formulação que talvez seja até mais importante do que a visão e a estratégia, que é a cultura e os valores. E aí é onde eu vejo a maior parte das startups escorregando na banana. Tá? São founders, às vezes, talentosos, são founders que têm experiência, mas, por vezes, eles deixam de combinar as regras do jogo de maneira muito clara e moldarem, desde o primeiro dia, a cultura das suas startups. Essa é uma startup que eu gosto demais, chama Guppy. Alguém conhece? A Guppy é uma startup que faz recrutamento, né, usando machine learning, e agora estão testando coisas de inteligência artificial. E é muito interessante que esse é parte do time da Guppy, mas desde o momento que eu os conheci, quando eles entraram no programa de residência do campus, eu me deparei com uma empresa, talvez dentre as residentes, a que de partida já tivesse a cultura mais forte. E aí, a cultura que eles trazem, ou que eles construíram, é, obviamente, parte da experiência que eles trouxeram também como empreendedores. No caso, a Bruna e a Mariana vieram da cultura da Ambev, então são super focadas em resultados, são extremamente voltadas a métricas, e elas fazem disso um valor super importante para todos que eles trazem para fazer parte do time da Guppy. Agora, quando a gente pensa em que tipo de pessoas ou que tipo de inteligências, aí a gente já começa a ter algumas diferenças em relação a, talvez, mercados mais tradicionais. Se, de um lado, em mercados mais tradicionais ou em indústrias mais tradicionais, ainda existe um peso grande para a formação acadêmica, né? Então, você falar, eu sou formado em tal universidade, com tal pós e etc., aqui a gente vê que, por vezes, a inteligência bruta, né, a inteligência mais raw, mais crua, ela é tão importante quanto essa formação acadêmica. E, da mesma forma, a experiência desses fundadores é fator talvez mais determinante do que propriamente uma formação acadêmica privilegiadíssima em relação à média da população. Então, a gente vê que essa combinação de uma inteligência bruta com experiências prévias fazem times muito bons se juntarem e criarem empresas de alto potencial. Agora, além dessa inteligência, existe um outro aspecto, que aí é onde a gente começa a separar, talvez, elementos mais subjetivos e que vão determinar se aquele time vai ser capaz de criar o que está prometendo como parte de um plano, que é o tema do foco e da intensidade. Intensidade, para mim, é uma das principais palavras que fazem parte do vocabulário de qualquer fundador ou de qualquer time de startup. E aí você ser capaz de construir em meio à incerteza e à intensidade, eu acho que é fator determinante ou fator de grande diferenciação entre diferentes times de startup. E, obviamente, o foco, porque as oportunidades são imensas, mas para eu ter velocidade, eu provavelmente vou ter que escolher um caminho a seguir em um determinado momento. E aí é isso que eu acredito que montem esses atributos principais quando a gente pensa em times de startups. Agora, partindo um pouco para a composição, que todo mundo fica perguntando, né? Mas como é que se compõe um bom time de uma startup? Né? E aí tem várias formas de você chamar, né? Todo mundo fala de dreamers, hustlers, hipsters, hackers. Eu acho que todo mundo tem que ser doer em startup, principalmente no estágio inicial. E aí, obviamente, que determinadas funções vão ter que ser bem divididas entre os fundadores e entre o time que está sendo formado no estágio inicial e de crescimento, mas é óbvio
que, principalmente naqueles 2 estágios iniciais, de família e de vila, dentro do Blitzscaling, a gente vai estar falando muito de um voluntarismo grande e, obviamente, não necessariamente a gente vai ter processos tão bem construídos, o que torna um ambiente extremamente ambíguo. E aí, essa ambiguidade, normalmente, acaba tirando do time algumas pessoas que não têm tanta capacidade de conviver com esse cenário tão ambíguo. Agora, diversidade também importa. E aí, diversidade, existem diversos estudos, principalmente nos Estados Unidos, que demonstram que diversidade, ela se torna ou não um valor importante da empresa dentro dos 10 primeiros funcionários que uma startup contrata. Se você não contrata ou não se importa com diversidade, de gênero, de experiência, de background, de origem, até os primeiros 10 funcionários, muito provavelmente diversidade não vai ser um valor para você. E aí, isso se torna talvez um problema, mas principalmente uma perda de oportunidade. Por quê? Diferentes visões ajudam a construir melhores produtos e melhores mercados. Visões similares podem ajudar a construir bons produtos com visões muito parecidas. E é importantíssimo a gente pensar que diversidade não significa diversidade de visão. A visão ela tem que ser única, a clareza da visão ela tem que ser única, mas a diversidade de como construir diante daquela visão certamente é um fator que importa. E aí, na hora de contratar, tudo isso tem que ser considerado ou levado em conta. E eu gosto muito de falar com founders, né, que eles têm que procurar pessoas, né, ou talentos que são first principle thinkers. Né? First principle thinkers é uma expressão que usa-se muito lá nos Estados Unidos, principalmente no Vale, que ele fala justamente daquelas pessoas que são capazes de questionar, né, de perguntar porquês, mas principalmente se aquilo que está sendo feito é o melhor para a companhia ou não. Existe um caso super forte, que é o do Netflix, inclusive eles têm publicado, e aí todo mundo pode consultar, que é o Cultural Code do Netflix. E eles falam muito forte sobre essa questão de contratação de First Principle Thinkers, que são aqueles que vão tomar decisões como se fossem founders, como se fossem donos das empresas. E aí, no momento de construção, como é o caso de startups em early stage, isso importa muito. Confiança e expectativa. À medida que as startups vão crescendo, as coisas vão ficando mais complexas. Né? Então, quando a gente vai criando times de 50, 60, 70 pessoas, as decisões já não são tão mais simples quando você tem 2, 3, 4 ou 5 pessoas. E, principalmente, as expectativas vão variando muito. Né? Expectativas de retorno potencial, expectativas de reconhecimento e, principalmente, expectativas de onde aquela startup vai dar, porque nem sempre se tem tanta clareza de qual vai ser a saída daquele investimento. Então, considerar esse tema no momento da contratação e da construção de times, ou seja, fazer um bom alinhamento de expectativas, sempre baseado em transparência, é o que a gente tem visto de melhor prática entre esses founders e esses times. Uma das coisas que me chamou mais atenção, e aí até um caso da IDWall, que é essa startup que passou, que eles fazem algo que para mim eu vejo como algo muito interessante, que é eles distribuem stock options para todos e existe um período de vesting, inclusive para os founders. Então, todos os founders eles têm um percentual, que obviamente vai sendo vestido, e recentemente eles tiveram um desafio grande, né, de reestruturação disso, e aí ter uma confiança grande, uma transparência dentro desse processo, foi algo que certamente ajudou eles a passarem por uma etapa difícil que eles tiveram agora de crescimento. E aí, para crescer, a gente precisa de dinheiro. Né? Muitas vezes é raro a startup que consegue chegar ou construir toda aquela trajetória de blitzscaling sem ter investidores. E aí eu costumo dizer que o jogo com o investidor é um jogo de afinidade. Né? E aí, quanto mais cedo a relação com o investidor, mais afinidade ela requer. Provavelmente o investidor que é o anjo da sua startup, ele vai ser o investidor com o qual você vai ter mais afinidade. Quando você vai crescendo, fazendo rodadas subsequentes, até ter um investidor de capital aberto, provavelmente aquele cara não vai ligar a mínima para você. Né? Então, essa construção dessa afinidade com os investidores, principalmente de estágio inicial, para mim é fator fundamental. E, obviamente,
sem jamais perder o foco no usuário. Eu digo que se você tiver que escutar alguém e receber o conselho de alguém ao longo da construção da sua startup, que esse conselho seja do seu usuário. Então, jamais percam o foco ou a escuta ativa do que o usuário está te dizendo. O resto é construído sempre ao redor dessa figura central que é o usuário. Então, é um pouco isso. Acho que passei do meu tempo um pouquinho, mas o assunto ele é bem interessante. Para mim, é um dos mais desafiadores que eu vejo diariamente as startups se debruçando para resolver. Se vocês quiserem continuar essa conversa, estão aqui os meus contatos. E, de novo, não existe resposta fácil, mas existem bons indícios de como os melhores estão construindo os melhores times. Tá bom? Valeu, pessoal. Super obrigada, André. Obrigadão.